aí me permitam a liberdade de chamá-lo de irmãos, né? Fico muito feliz de estar aqui, o privilégio de estar aqui hoje à tarde para celebrar um pouco no decorrer do dia, um pouco concentrar meu pensamento diante de Deus. Isso para mim é fundamental, é muito bom, me faz muito bem. Percebi que tem uma turma aqui um pouco da minha geração, de 73, e algumas canções eu comecei a balbuciar aqui na frente e veio logo comigo. Eu falei, caramba, então a gente está junto na mesma... Será que vocês arriscariam cantar comigo? Mente e Coração. Não sei se muitos de vocês lembram. Acho que sim, né? Tem um filho de 15 anos que eu tenho tentado colocá-lo para ouvir essas canções, que são eternas, com certeza, porque algumas das que são feitas hoje, muitas delas ele vai esquecer no próximo verão. Então, e essas a gente não esquece. Vamos juntos? Vamos lá! Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo, este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão e a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz, esse meu fardo, pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, sobre ele lançar qualquer marcada prisão. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Glória a Deus, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Céu lindo céu, tem aí, pessoal? Isso. Essa daqui eu também cantava no coral da igreja. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. E o coral, céu, lindo céu, céu
celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta vindo, eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. E as vozes? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, emoções celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Vamos ficar só nessa geração dos anos 70, 80? Vamos fazer uma mais de que a gente 2005 por aí? É uma canção americana que foi traduzida pelo Gerson Borges. É de coração, gravada pelo Paulo Baruch também. Essa daqui o Nicolas, meu filho de 4 anos, sabe de cor. Começar do refrão. Quem não souber, a letra tá aqui. Vou começar do refrão. É de coração. Isso. Assim, ó. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos seguir. Como descrever, como explicar do amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco
frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. E o coral, vai, é de coração. É de coração tudo que eu disser. No hino de louvor, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. A última vez, é de coração. É de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Deus amado, Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos e louvamos o teu nome, porque nós cremos, ó Deus, que aprove ao Senhor permitir para nós, ó Deus, nesta tarde, esse encontro aqui, ó Deus, onde o teu nome é honrado, glorificado e exaltado, e onde, ó Deus, nós cremos que na ministração da tua palavra todos nós seremos edificados e abençoados. Deus, como filhos do Senhor, como povo teu, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, e é por isso, Deus, que agora nós nos curvamos humildemente para colocar diante do Senhor, ó Deus, queridos nossos, que passam, ó Deus, por momentos difíceis, que passam, ó Deus, por momentos de aflição, e nós sabemos que a tua visita, a tua presença, a tua graça sobre eles, ó Deus, é que conforta e que transforma os corações. É por isso que nos atrevemos, ó Deus, a suplicar a tua bênção, o teu conforto para a nossa colega de trabalho, a nossa irmã em Cristo, ó Deus, a professora Lídice, que recentemente, ó Deus, teve um óbito na família. E nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor conforte ela e a família enlutada. Que em nome de Jesus, ó Deus, possam entender e reconhecer, ó Deus, que esse ato também é um ato soberano do Senhor na vida do teu povo. Abençoa também, Senhor, o Luciano, que, ó Deus, em nome de Jesus, a tua mão bendita, forte e poderosa, possa protegê-lo, ó Deus, possa livrá-lo do perigo, do mal. Que a tua graça, Deus, seja estendida para o coração da mãe, que sofre, ó Deus, que sente o momento, ó Pai, de dificuldade do filho. Mas, ó Deus, que ela possa olhar para o Senhor e reconhecer e entender que o socorro, ó Pai, vem dos céus. Que, ó Deus, em nome de Jesus, cada um de nós possa ter aqui também agora, ó Deus, um tempo de conhecimento e refrigério. E que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa família. O Senhor guarde, Deus, a nossa casa. Que o Senhor guarde, ó Deus, os nossos filhos, porque nós sabemos que nós podemos fazer tudo, ó Deus, mas se o Senhor não abençoar, tudo será em vão. Por isso, Deus, no nome santo de Jesus, também te pedimos que abra o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem reservado para cada um de nós. Abençoa, então, como instrumento vivo e poderoso nas tuas mãos, os nossos queridos irmãos, o nosso doutor, ó Deus, Marco Túlio,
vice-reitor, que é o responsável para trazer para nós a devocional da tua parte. E depois, ó Deus, a administração da palestra pelo nosso irmão Solano. Que assim seja, Deus, para a glória do teu nome e para a alegria e bênção do teu povo. Oramos com ações e graças no nome santo de Jesus. Amém. Uma honra mesmo poder usar esses momentos aqui, 10, 15 minutos, para refletirmos sobre a palavra de Deus, que é sempre um instrumento de orientação, de aconselhamento para as nossas vidas. Tenho refletido muito sobre o uso da palavra de Deus e seus ensinamentos para a nossa aplicação cotidiana no nosso trabalho, especialmente uma organização tão grande, tão bonita, tão cheia de pessoas, de processos, em momentos que nós precisamos fazer escolhas, decidir bem, formar lideranças, formar equipes, motivar equipes. São tantas coisas que nos aparecem cotidianamente, avaliar, julgar, corrigir, induzir e coisas dessa natureza que são próprias de todos aqueles que administram. Não é? E nós não fazemos essas coisas sozinhos. Nós trabalhamos em equipe e nós não temos todas as respostas para todos os problemas que nos se apresentam sempre. Então nós precisamos de orientação de Deus, primeiramente em todas as coisas, mas nós sabemos que Deus também se faz, na sua vontade, se utilizar de pessoas para que possam abençoar as outras, dando essa orientação. Então, eu vou trazer uma palavra breve e vou ler rapidamente 2 versículos, que estão em Provérbios, que tratam sobre a questão de conselhos. O dito popular e o relacionamento entre as pessoas, muitas vezes, que diz que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é? Um conceito talvez assim bem egoísta, tal, né? Mas essa perspectiva na percepção das pessoas e muitas vezes no exercício da palavra. Conselho fosse bom, deveria ser vendido. Mas em Provérbios 15, no versículo 14, diz assim: o coração do sábio procura o conhecimento. Não, eu estou no lugar errado. É 11, 14. Esse é bom também. 11, 14. Isso é só uma introdução, tá? Mas eu não quero atrapalhar a palestra do reverendo. 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, a segurança. Não é? Então, esse é um primeiro texto que a gente pode ficar com ele na mão. E o outro está no capítulo 15, versículo 22, se eu não me engano. Isso mesmo. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, essas eram 2 palavras que nós podemos trazer e permanecer com ela na mente, para nós refletirmos sobre o que está em Êxodo, capítulo 18, que é uma história maravilhosa. Eu digo assim, maravilhosa, porque às vezes, irmãos, na nossa reflexão, isso acontece não somente com a leitura da palavra de Deus, mas de um texto qualquer. Muitas vezes nós não nos deixamos impactar sobre a significância dos conteúdos de uma leitura. Não nos emocionamos, não nos impactamos. E tem texto na palavra de Deus, por exemplo, lá no final de Mateus, quando fala da morte de Jesus Cristo e daqueles estrondos ou do céu se escureceu, a palavra de Deus diz ali que sepulcros de santos que já haviam dormido se abriram e essas pessoas retornaram à vida. E a gente lê essas coisas e passa por cima dela como se elas fossem questões simples, porque nos acostumamos a passar por ela uma vez e duas e não nos deixamos de verificar a grandiosidade do poder de Deus relativo àquele ponto. Na Bíblia nós fazemos isso também. Nós não percebemos em tantos fatos coisas que são importantes. E eu, como gestor, sempre me preocupo. Eu vou para a parábola dos talentos e vejo o Senhor ali fazendo a distribuição dos talentos, de ter dado 5 para um, ter dado 2 para outro e 1 para outro, e diz assim: olha, eu vou para uma viagem distante, vou para um negócio, vou lá em Seul, tal, mas quando eu voltar daqui a um ano eu quero contas de vocês. E o Senhor, de fato, não somente no seu modelo de gestão, ele diz como vai fazer, ele delega, ele confia a atribuição de negócios a determinadas pessoas e na volta ele vai e pede conta. E ele conclui aquele sistema de avaliação de desempenho e faz a recompensa devida.
tanto a premiação de alguns como a não premiação de outros. Então, esses conceitos, eles estão presentes na palavra de Deus e eles devem ser usados dentro do nosso processo de administração daquelas coisas que o Senhor coloca em nossas mãos para nós administrarmos. Mas o texto que eu vou ler trata da nomeação de auxiliares, que é uma das coisas que a gente muitas vezes precisa fazer, não é, na nossa vida. O texto trata do encontro do sogro de Moisés, Jetro, com Moisés, que era um líder vitorioso, que tinha havido pelas mãos de Deus feito milagres, uma grande conquista, e havia tirado um povo extremamente numeroso para cumprir os desígnios de Deus. E Moisés havia deixado a sua esposa e seus filhos na mão de Jetro e foi para aquela missão. E ao voltar, o Jetro se encontra com Moisés. E o texto trata dessa conversa. E diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Quer dizer, o sogro dele já começou batendo, ele chegou confrontando aquela atitude de liderança gerencial que um cidadão vitorioso estava ali fazendo como juiz e cumprindo determinações de Deus a respeito do exercício da justiça na vida daquele povo. E Moisés responde ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Você que é um homem corajoso, né? Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim tu mandar, poderás então suportar, e ainda assim todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Então essa história aqui, irmãos, eu acho ela de uma importância, de uma beleza, porque nós estamos a lidar com duas pessoas que tinham história de vida, que tinham experiência. Fiquei até a imaginar, talvez, se Moisés fosse arrogante, ensoberbecido, cheio de si mesmo, talvez ele não desse ouvido àquele tipo de orientação, aquele conselho que o seu sogro tivesse trazido sobre ele. Provavelmente ele respeitava o sogro, também era mais velho, tinha em consideração no seu coração, mas ele atentou. E eu vejo aqui, e os irmãos também veem nesse texto, que o Jetro, ele usou de muita sabedoria. Em nenhum momento ele tirou a perspectiva da atuação de Deus sob a liderança de Moisés. Ele não descartou a presença de Deus, mas ele disse: Deus seja contigo.
e o objeto, de fato, era ter uma boa administração sob a aprovação de Deus. Inclusive, quando ele chegou e disse assim, escolhe homens capazes, tementes a Deus, dentro dessa mesma conexão de perspectiva, dele poder confiar nas pessoas pelas quais ele estava confiando aquele tipo de poder que ele estava sobre seus ombros, mas que à vista dos seu sogro, aquilo ali seria impossível. Então, aqui, há orientações com relação à descentralização. Às vezes, no nosso modelo de gestão, às vezes é estilo pessoal, às vezes é estilo organizacional, ele é extremamente centralizado, burocrático, tal. Outro modelo participativo. E numa organização como essa aqui, nós precisamos da participação, né? Do envolvimento das pessoas, e essa é uma das perspectivas. Ele tomou uma ação deliberada de escolher pessoas que tinham competência, que estavam aptas a fazer também a liderança, de preparar pessoas. Provavelmente ele já estava na sua equipe, e ele também delegou parte das suas atribuições. E veja que a palavra de Deus fala da gravidade da decisão. Questões que são corriqueiras, você pode atribuir a pessoas por níveis. Questões que são de média importância, de alta importância, de altíssima importância, então você vai ter sobre os seus ombros e você vai decidir. Essas questões devem estar no nosso dia a dia. Nós não temos capacidade de conhecer e de resolver toda a gama de situações e de problemas que nos assaltam. Nós precisamos de apoios. O texto nos ensina que nós devemos ter ouvidos abertos. Nós gostamos de falar muito. Nós falamos, às vezes não somos tão quietos, tão calmos para prestar atenção naquilo que os outros têm a dizer. E se Moisés tivesse agido dessa forma, ele não teria colhido as bênçãos de Deus do que está lá em Provérbios, recomendando que ele se apropriasse do bom conselho, para que ele fosse exitoso na sua gestão, na sua liderança do povo que está ali. E ele também foi sábio para poder escolher pessoas e descentralizar decisões. Então, creio que a palavra de Deus, irmãos, está à nossa disposição para que nós nos apropriemos dela. Essa é uma questão, ela é útil, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é agradável, é útil para o ensino, e nós não podemos negligenciar tão grandes ensinamentos ou exemplos que estão disponíveis para a nossa própria vida e para a nossa bênção, seja no âmbito da administração pública, na administração privada, no âmbito da nossa casa, da criação dos nossos filhos. São tantas circunstâncias que a palavra de Deus, de fato, tem orientações a nos dar. Então, a nossa palavra hoje é que nós devemos agir, sim, agir como Moisés, estando atentos ao bom conselho que nos é trazido, para que nós não possamos descartá-los por uma questão de nos termos deixado ensoberbecer, ou do orgulho, ou da vaidade, ou de uma pretensa postura de poder que a gente não quer abrir mão. Não, nós ganhamos quando nós nos associamos com outras pessoas que podem nos ajudar. E, ao mesmo tempo, nós temos toda uma missão de agir também sendo bons conselheiros para aqueles que precisam de ajuda. Essa instituição que aqui está, ela não chegou onde está sozinha. Ela chegou com um trabalho, com a história, a dedicação, com a criatividade, envolvimento, não é? E com as ideias, com as contribuições das pessoas. Então, nós devemos também nos enxergarmos como conselheiros, bons conselheiros, e dar aquela palavra salgada de inteligência e sabedoria para ajudar a todos que estão ocupando cargos de liderança e que, dependendo da decisão dele, afeta a nossa vida. Então, nós devemos também orar por essas pessoas e levar o bom conselho. Então, Deus abençoe a todos. Espero que sirva de bênção para a vida de cada um essa breve meditação. Muito obrigado. Eu estava empolgado em falar com vocês nessa noite, mas apareceu uma oportunidade, eu resolvi usar essa oportunidade. Alguns meses atrás, nós tínhamos planejado que o professor Solano tivesse a oportunidade de vir e fazer a palestra dele, e ele ia tratar exatamente do tema que eu acabei resolvendo que ia tratar essa semana eu mesmo. E, de repente, eu descobri que eu consegui segurá-lo assim quando ele ia escapando e desaparecendo em sua volta do Canadá, e pedi a ele, e ele graciosamente aceitou vir fazer aquela palestra que ele tinha planejado, que é lidando com como é que nós começamos a aplicar essa cosmovisão cristã
em diferentes áreas do saber, dentro da enciclopédia mesmo, e eu sei que muita gente vai seguir uma visão mais do Clarke de dizer que não existe universidade, é pluriversidade, de que não tem unidade do pensamento, de que não tem isso e tal. Mas, se a gente for pensar em termos de uma cosmovisão cristã, de uma identidade confessional, a gente quer ter uma visão de mundo referenciada. E entenda essa visão de mundo referenciada, como é que eu faço? Eu deixo essa fé que eu tenho, essa identidade como professor, como docente cristão, ser algo que funciona basicamente nas áreas religiosas da vida, talvez na teoria de valores, talvez, mas não vai afetar o resto, não vai afetar diretamente a produção intelectual da gente? Depende. Se nós tivermos a ideia de que existe tal coisa como uma enciclopédia do conhecimento, que o conhecimento é diverso, mas que ele tem pontos de convergência e unidade, então a gente precisa de alguma coisa que sirva de prisma para isso. E se nossa fé for funcionar como prisma, como é que ela afeta diferentes áreas? O professor Solano é diretor de educação no Instituto Presbiteriano Mackenzie, não precisa de muitas introduções, exceto que eu vou falar um pouquinho do background dele e tudo, porque é relevante para isso que ele vai falar conosco aqui. A primeira formação dele é em matemática. E esse foi o primeiro curso universitário que ele fez, e foi nos Estados Unidos. Depois, ele estudou teologia, ele é mestre em teologia também. E no presente momento, ele está, preparem-se, porque isso é novidade, em primeira linha, não é público, não é todo mundo que sabe, ele está no meio de um doutorado em educação lá nos Estados Unidos, fazendo daqui uma loucura, porque passa o dia inteiro fazendo o que ele tem que fazer por função da função dele, e ainda vira noites inteiras. E eu tento sempre animar, porque ele é um amigo querido. O professor Solano é poucos anos mais novo que meu pai, então levanta. Então, quando eu tento animar assim como um filho faria. Eu digo para ele: meu pai só recebeu o título de doutor aos 65. Anima, Solano, você vai com a palavra. Nós entramos agora na parte de propaganda enganosa do encontro. Sei que todos vocês estavam aqui para ouvir o Dr. Davi e vão me ouvir falar desse tema aqui, qual a diferença que uma cosmovisão cristã faz em minha compreensão das diferentes áreas de conhecimento. Não é a primeira vez que eu falo ao grupo de professores cristãos, é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer renovado ver o interesse nessas questões que estão também no alicerce, na base, no cerne do Instituto Presbiteriano Mackenzie, de todas as suas mantidas. E eu queria começar falando um pouquinho, e um pouco mesmo, bem resumido, porque quero entrar no nosso assunto, sobre o mito da neutralidade acadêmica, que é algo que já foi alvo de uma palestra específica que eu ouvi o Dr. Davi falar. A ideia de que academicamente você aborda todas as coisas a partir de uma suposta neutralidade, quando na realidade você sempre tem referenciais, pontos, alicerces, através dos quais você está julgando as coisas e apresentando-as também, de tal maneira que nós temos que ter a percepção de que sempre vamos ter alguma base referencial para aquilo que é apresentado em qualquer área do conhecimento. E eu queria apenas fazer aqui essa citação, que é do Gordon Clarke, e ele diz assim: as escolas, de forma geral, não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento, mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. E isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo.
porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana, isso é ateísmo. Então, insistir na questão da neutralidade, de que uma visão de mundo não faz diferença na esfera acadêmica, é, na realidade, propagar essa ideia de que Deus é irrelevante, que ele não existe, quando, na realidade, essas questões metafísicas elas são tão reais quanto as físicas, quanto aquelas que nós palpamos, vemos e abordamos. E é interessante também que muitas pessoas que discordam da fé cristã e discordam dos princípios sobre os quais o Mackenzie foi fundado, também admitem a inexistência da neutralidade. O próprio Paulo Freire, ele é pródigo em falar que a abordagem dele não é neutra. Pelo menos ele tem a honestidade de reconhecer isso, que ele está dando uma guinada ideológica àquilo que ele apresenta. Mas ainda há uma renitente insistência nessa questão da neutralidade acadêmica. Falar sobre cosmovisão, eu não quero aqui repetir aquilo que vem sendo batido e rebatido em diversos encontros aqui, em diversas reuniões, mas apenas para nós esclarecermos aqui alguns conceitos, nós partimos dessa definição que é a compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo que a cerca, da vida, visão de mundo, visão do cosmos, visão do universo. E aí, se nós particularizarmos isso em cima do entendimento bíblico ou cristão das realidades, nós alicerçamos isso, podemos alicerçar, no Salmo 24, versículo 1, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É o reconhecimento da realidade de um Deus soberano que permeia todas as coisas, permeia as áreas do saber, permeia a instrução e qualifica, portanto, as coisas que são transmitidas, absorvidas, a forma como o conhecimento se perpetua através das gerações. Os alemães usam essa palavra, Weltanschauung, os puristas podem dar sintonia fina aí na palavra, na pronúncia da palavra. Os americanos usam world view, world and life view, talvez a segunda parte ela seja mais adequada para caracterizar isso que a gente quer dizer, uma visão de vida e de mundo, uma visão daquilo que nos cerca, mas uma visão também da nossa vida, da vida dos outros, do propósito. E é mais do que simplesmente a visão ou compreensão do universo físico. É a constatação de toda essa realidade espiritual que permeia o universo físico no qual nós vivemos. É aquilo, na realidade, que proporcionaria uma educação holística, completa, adequada, uma visão onde você entrelaça. Nós falamos muito sempre de princípios e valores, mas eles vêm de onde? Qual é a raiz? Qual é onde nós amarramos? Qual é a nossa âncora para todas essas questões que tanto nós martelamos no nosso dia a dia? Elas não procedem no vácuo, nem elas são subjetivas, elas são objetivas e nos foram objetivamente também reveladas. Cristalizando o entendimento, a grande questão é que o que é que muda na nossa compreensão das diferentes áreas do saber. Se nós admitimos a fé cristã como verdadeira, se nós professamos a fé cristã, o que é que muda, então, na compreensão que nós temos nas áreas do saber? Ora, eu sei que muitos têm tentado dar algumas respostas de conciliação, né? Àqueles que dizem, não, essas questões assim transcendentes, elas fazem parte de uma Heilsgeschichte ou uma supra-história, e elas não interferem nos fatos brutos da história aqui. E essas questões são muito pessoais, elas não são objetivas, você não pode extrapolá-las a uma objetividade quando você aborda todas as áreas do conhecimento. E essa é uma abordagem inadequada, porque aquilo que nós não vemos, palpamos, é tão real quanto aquilo que está
ao nosso alcance, aos nossos sentidos. Então, simplesmente fazer essa divisão, que é uma divisão também semelhante àquela que tem sido feita entre o secular e o sagrado. Sofre o sagrado, porque você alija ele das realidades do dia a dia, e sofre aquilo que nós chamamos de secular, o nosso dia a dia, porque deixa de ser permeado, saudavelmente permeado com as questões que são sagradas. A propósito, eu queria que isso fosse algo bem informal e vocês sintam-se à vontade de interromper, fazer qualquer observação na medida que nós vamos tocando nessas questões. Talvez o reverendo Davi possa dar a sua contribuição também, já que era ele que estava preparado para falar dessas questões. Mas no tempo e no pouco tempo que nós temos, nós queremos então examinar as implicações da nossa cosmovisão. No meu entendimento, existe necessidade de que se ensine, se dissemine uma cosmovisão cristã, e a fé cristã ela tem que deixar de ser uma questão religiosa apenas, uma questão devocional para ser praticada ou introspectiva pessoalmente, ou apenas num determinado dia da semana, normalmente o domingo, e deve assumir o posto original, que está de bom tamanho nós nos lembrarmos da reforma do século XVI, por causa dos 500 anos, e a reforma do século XVI ela resgatou exatamente esse permear do transcendente sobre o imanente. É impossível nós praticarmos uma verdadeira educação das esferas de conhecimento sem uma coesão que é proporcionada exatamente por uma cosmovisão cristã, na qual Deus ele é um regente real do universo, não é um mero espectador que reage às circunstâncias e que vive correndo atrás das coisas para serem consertadas. Então, sem essa visão de um Deus que rege tudo, nós temos problema em fazer uma educação que se coadune com a realidade. Então, o entendimento de um universo como criação de Deus e de todas as esferas do conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo, comunicadas a nós em sua palavra, no contexto e na realidade de Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é isso que nós entendemos como uma cosmovisão que deve nortear a abordagem que fazemos de todas as matérias. E nós queríamos trazer, então, alguns exemplos apenas. É lógico que o espectro de matérias ele é enorme e nós não poderíamos abordar todos e nem vamos poder abordar todos os 10 exemplos que eu trouxe aqui. Curiosamente, o primeiro é matemática, e aí ciência, saúde, educação física, geografia, história, sociologia, governo, economia, cultura e arte, e, por último, tecnologia, para ver que diferença faz. Então, se eu tenho uma determinada visão, essa visão é alicerçada na Bíblia, é alicerçada nessa visão de que existe um Deus, ele permeia, essa é a minha crença. Qual é a diferença, então, que nas áreas do saber nós temos aí? Então, daqui nos minutos que nós temos à frente, é isso que eu queria discutir um pouquinho, cada uma dessas áreas. E aí alguém me dá alguma sinalização quando chegar a hora de parar, e depois talvez a gente pule, por sugestão de vocês, para alguma que seja de maior interesse. Mas antes que alguém suprima a matemática, vamos tratar dela. Deus é trino. Ele é uma trindade. É igualmente um único Deus. Essas são afirmações de uma cosmovisão cristã. E nisso entendemos porque tanto unidade como diversidade nós temos na criação. É um reflexo dessa triunidade da divindade que a visão cristã nos dá. Nós podemos ver nisso uma base para unidade e diferenciação na matemática.
A Bíblia também nos ensina que Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. E quando nós estudamos o universo, criação de Deus, nós verificamos a ordem matemática das estruturas. A criação ela é governada por leis matemáticas, por sequências lógicas. Assim nos ensina o Salmo 19, versículos 1 e 2, que refletem o caráter daquele que a formou. Muitas leis da criação são definidas em termos de matemática. E assim nós observamos uma precisão maravilhosa na natureza e na física. Isso deve nos levar a exaltar a pessoa de Deus, constatando que essa precisão só é possível porque emana dela, dessa pessoa divina. Os princípios matemáticos, eles não variam. As fórmulas e equações demonstram coerência a toda prova. A matemática é, portanto, uma ferramenta básica ao estudo da obra criativa de Deus. E a matemática nos auxilia a descobrir o que? As leis físicas da criação e os modelos nela colocados por Deus. É impossível para nós entendermos a criação divina sem a dádiva da matemática. Sem ela não teríamos como medir o mundo de Deus. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu ao homem para que ele exercesse o seu domínio sobre a criação, como nós temos em Gênesis 1, 28. Todos os campos de conhecimento demandam planejamento, cálculo de percurso, avaliação de resultados, no sentido de que as responsabilidades recebidas de Deus sejam bem desempenhadas. A matemática tem papel fundamental, quer seja em negócios, engenharia, arte, ciência, governo, economia, etc. Doutor Davi, alguma observação que queira fazer sobre a questão da matemática? Só enfatizar que aquela questão do problema de unidade e diversidade, a gente pode pensar que é uma abstração que não toca na essência, mas é um problema... A questão da unidade e pluralidade, né, que tem que ter um lugar final onde você tenha a harmonização daquilo que é plural e daquilo que é uno, senão a experiência humana, diversidade e unidade, fica sem uma explicação. Então eu queria propor ao senhor que aprofundasse um pouquinho nesse ponto aí só. O senhor mencionou como Deus, Sim, como triuno e tal, e eu acho que essa é uma questão que às vezes as pessoas não percebem a importância que ele tem para a essência da própria matemática. Você não tem matemática se não conseguir... Isso nos leva também à questão da verificação da unidade do saber. Apesar de nós termos aqui dividido em 10 partes o saber, né? Ou exemplificativos, obviamente, eu disse que são muito mais, mas todos eles clamam por uma unidade. E isso é uma visão pedagógica extremamente atualizada, a questão da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, aonde nós vemos que as áreas conversam entre si, elas não são estanques. Então, todo o universo, ele reflete, ao mesmo tempo em que ele reflete diversidade, ele reflete unidade. Ele aponta também para essa harmonia, para essa unidade harmônica também, né? O ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus, nele converge essa unidade também de apreciação da diversidade. Ciência. Ciência é o estudo próprio da criação de Deus. Os fatos da criação somente podem ser entendidos apropriadamente quando olhados através das lentes das Escrituras. A questão das origens, mesmo se constituindo uma base para as ciências, é, acima de tudo, uma questão de fé, de pressupostos, de postulados.
E é interessante, muitos cristãos se esquecem que a própria palavra em Hebreus 11:3 diz isso, ensina. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E diversas interpretações relacionadas à criação são baseadas também em pressupostos, em postulados que provêm de uma fé diversificada, uma fé às vezes que alija Deus e traz alguma coisa como substituto. Os cristãos são muitas vezes acusados de trazerem Deus, o Deus das lacunas, onde não pode explicar, traz Deus. Mas, na realidade, nós podemos entender que é o inverso, né? Você abstrai Deus e você coloca explicações exatamente para suprir aquilo que é obra criativa de Deus. Quando a ciência, os fenômenos observáveis da criação são estudados partindo da informação bíblica de que Deus é o Criador, aí tudo adquire sentido, coerência e forma. E é isso que numa cosmovisão cristã nós buscamos, sentido, coerência e forma, ao abordarmos as áreas de conhecimento. O estudo das ciências revela a glória de Deus. Salmo 19, mais uma vez. O poder de Deus, a beleza da obra de suas mãos e a arquitetura com similaridades nas suas criaturas indicam procedência criativa de um ser todo-poderoso pensante. A questão da similaridade, à qual se apresentam diversas explicações, ela é muito mais adequadamente compreendida quando nós vemos a procedência comum de um Deus que tudo criou. Certamente o conhecimento das ciências esteve presente em Adão, para cultivo da flora, classificação da fauna. Para que dominemos a terra como Deus nos comanda, temos de adquirir o conhecimento científico sistematizado e organizado pelo estudo tanto das leis físicas como das demais criaturas. Aqueles que assim o fazem na compreensão de que procedem de Deus, aprendem a utilizar esse conhecimento segundo os preceitos de Deus. Cada nova descoberta sobre o mundo e o universo criado por Deus deve levar ao reconhecimento de que o Senhor Jeová é único. Deve levar igualmente a um cuidado maior por essa criação divina. A cosmovisão cristã, ela cuida da criação por razões inteiramente diferentes do que normalmente é comandado, mas leva a um apreço maior pela criação. O estudo da ciência tem que estar subordinado à palavra de Deus. Não é que a Bíblia virá suprir a todo o conhecimento necessário desses campos. Esse não é o objetivo da Bíblia. Mas a criação nunca deve ser vista como algo que é independente do seu Criador. O cristão e a cosmovisão cristã veem a criação como impossível de ser estudada em coerência e em verdade sem essas considerações. Sem consideração ao papel fundamental da pessoa de Deus na criação e na manutenção dela, e sem que sejam traçados os elos de propósito e utilidade aos preceitos das Escrituras. Quando essa conexão se faz ausente, nós então caímos naquilo que a Bíblia chama de falsa ciência. 1 Timóteo 6,20, que fala sobre as contradições do saber. E na cosmovisão naturalista evolucionista que domina os círculos intelectuais contemporâneos descrentes, chegando a influenciar fortemente e a confundir os próprios cristãos. Alguma observação, doutor Davi, sobre ciência, já que essa é a sua área de trabalho também e de pesquisa, sempre foi a filosofia da ciência? Enriquecer, dizer que tem um valor aí que não é só porque é certo, mas a gente não é movido por pragmatismo, mas o incrível é o quanto dá mais certo quando parte desses pressupostos. O valor heurístico, né? De levar Deus em conta quando faz ciência, ela fica tão mais rica.
Exatamente. E conforme nós temos também naquele livro da Nancy Pearce, A Alma da Ciência, que mostra que uma cosmovisão cristã, ela é incentivadora, encorajadora e iniciadora da boa ciência, né, e motivadora. Saúde, na área de saúde. O propósito do estudo da saúde e da educação física é o cuidado dos nossos corpos para a glória de Deus. Essa perspectiva da cosmovisão cristã difere da compreensão contemporânea do chamado culto ao corpo. Lembre-se que o que nós estamos querendo explorar é que diferença faz aquilo que eu creio naquilo que é a área de atuação ou de interesse nas diferentes áreas acadêmicas. Somente Deus é para ser cultuado e o fazemos com nossas mentes e corpos. Então, consequentemente, o cuidado com o corpo é relevante. Um corpo saudável possibilita o serviço diligente à causa do Mestre e realizar os deveres que nos são comandados. Assim, os princípios de termos dietas saudáveis, exercício sistemático, o descanso apropriado, são todas áreas de ênfase nessa esfera de conhecimento para que nossa saúde se mantenha em excelência para a glória de Deus. Devido ao pecado, as pessoas têm a tendência à preguiça, à indolência, à negligência também, né? O exercício, a barriga cresce mais do que deveria. O exercício físico e os esportes, combinados com a santificação do caráter interno, condicionam o corpo ao comando da mente, encorajam o desenvolvimento da autodisciplina. Geografia. Para que a área de saúde, vocês viram que foi bem rapidinho, né? Para que o homem exerça o comando, domínio sobre a terra, ele necessita ter um conhecimento prático de geografia. Lembrando que lá em Gênesis 1:28, esse é o comando, dominar a terra e sujeitá-la. Nesse estudo, ele deve levar em consideração os dados da palavra de Deus, bem como relatos históricos do grande cataclismo que foi o dilúvio, seus efeitos sobre a aparência e configuração da terra. Ignorar esse evento e suas implicações é o caminho seguido pelos eruditos descrentes contemporâneos, mas as conclusões a que chegam divergem consideravelmente da realidade e veracidade a qual podem chegar aquele que possui uma cosmovisão cristã. O maior auxílio que tem na área de geografia e de história também é nós considerarmos como verazes os relatos bíblicos e as conclusões que chegam àqueles que descartam a revelação bíblica, elas são impressionantes e fantasiosas, muitas vezes, totalmente anacrônicas. Mais à frente a gente elabora um pouquinho sobre isso. Aprendemos nas Escrituras, igualmente, a origem das nações no incidente da Torre de Babel. Uma visão cristã de geografia levará à apreciação pelas nações e pelas suas culturas. O estudo da geografia possibilitará entender como as diferentes configurações, climas, limites e recursos afetam a vida e a economia das nações. História. Deus é o Senhor da história. Ele governa povos e nações por intermédio de sua providência. Ele age tanto direta como indiretamente na história, derramando bênçãos e executando julgamentos sobre a terra. Uma leitura de Deuteronômio 28 vai nos levar a isso. As profecias, elas são uma realidade. Muitas já foram cumpridas, demonstrando que não somente a história foi planejada por Deus, mas ela se desenrola de acordo com seu propósito. Todos os aspectos da história antiga, história medieval, moderna, contemporânea, devem ser vistos como a regência soberana de Deus sobre os atos dos homens na terra. Tanto os indivíduos como as nações devem prestar contas a Deus. A história e os atos de Deus nela nos ensinam a viver o presente. Estudar a história sem a perspectiva da cosmovisão cristã leva a um conceito errôneo de que as sequências de eventos são aleatórias e sem propósito. Deus se entrelaça com a história da forma mais intensa possível. Deus é um Deus
transcendente, mas imanente também. E essa imanência, ela se apresenta na pessoa de Cristo, né? Ele não somente rege a história de forma transcendente, mas interage poderosamente com ela em Cristo Jesus. E esse é o ponto-chave da criação. Um estudo da história que considere a vinda e vida de Cristo apenas um pequeno incidente a ser imperfeitamente relatado é um estudo distorcido e inconsequente. Você tem o maior evento na história e você pega livros de histórias ou abordagens históricas que mal fazem referência à existência de Cristo e às consequências dessa vinda e vida dele aqui. É uma história distorcida, mas a cosmovisão cristã ela resgata exatamente a veracidade e coloca na importância real esse incidente. O fato da queda também é histórico. É um ponto-chave na compreensão dos incidentes históricos subsequentes, da maldade humana, motivadora das guerras, dissensões, bem como apontam para a necessidade do Messias Redentor. Como é que nós explicamos toda a maldade do mundo, as decapitações, as guerras, os assaltos, os roubos, a maldade humana? Hoje de manhã nós estávamos ouvindo o relato de uma van escolar que os bandidos levaram com 2 crianças dentro, né? Ou seja, as barreiras vão sendo movidas a cada momento em direção à barbárie. Isso vem de onde? Né? A cosmovisão cristã tem a explicação, tem o relato da queda, e isso mostra a necessidade de redenção. A compreensão correta do termo relacional apresentará o Deus soberano verdadeiramente se relacionando com sua criação. A história é o registro desses relacionamentos. A referência aqui é feita porque existe um ramo da teologia chamado teologia relacional que diz que para haver relacionamento autêntico de Deus com as suas criaturas, o futuro ainda não existe, está sendo construído e, consequentemente, ele não é perceptível ao próprio Deus porque ele está construindo junto com o homem. Essa visão desse Deus é totalmente antagônica e ausente das Escrituras. O Deus das Escrituras, ele rege a história e ele não é menos relacional por isso. Esse relacionamento, ele está presente em todo o desenrolar da história. A história registra esses relacionamentos. O plano de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, como nós temos em Efésios 1:10. A história, ela tem um propósito. O seu significado e interpretação se acham na compreensão de Cristo. Há uma diferença enorme entre você abordar a questão da história, vendo que ela tem um propósito, que as coisas têm propósito, e achar que são sequência aleatória de fatos. Cosmovisão cristã faz diferença também na visão sociológica. O estudo das sociedades ou sociologia começa com a pessoa de Deus que subsiste em um relacionamento social eterno na Trindade. Deus criou o homem à sua imagem, uma criatura social. Deus é unidade e pluralidade, bem como causa final de todas as coisas. Nem o indivíduo, nem a sociedade corporativa são colocados um acima do outro. O cristianismo, ele representa a única solução aos problemas gerados pelo humanismo que postula uma luta constante entre o individualismo e o coletivismo. Deus instituiu o relacionamento social primário e fundamental, que é a família, desde a criação. Essa é a célula principal de todas as demais ordens sociais que foram se desenvolvendo. Procedem de Deus a formação do Estado, da igreja, da família. Cada uma dessas áreas representa uma esfera de atividades e competências, com regras e limites específicos, sendo responsáveis perante Deus. Na Bíblia, nós temos fatos sociais que devem ser ensinados. Existe extremo valor didático e muitos princípios no estudo de como Deus se relacionou com seu povo em uma época e situação específica no Antigo Testamento. Na devocional
dessa tarde, nós tivemos um exemplo disso. Como aquela sociedade foi estruturada por Deus para resistir à fragmentação gerada pelo pecado. Quais os contrastes e similaridades daquela sociedade com os povos sem Deus que a rodeavam? A apresentação bíblica da ordem social é necessária para nos ensinar como Deus lida com a corrupção moral, social em diversas ocasiões. A legislação moral encontrada na palavra de Deus é uma ferramenta de análise das diversas estruturas sociais das nações e povos. A ordem social proveniente de Deus e a perversão dessa ordem pelo homem pecador nos leva às diretrizes divinas para a constituição de uma sociedade alternativa que verdadeiramente glorifique a Deus. O que é distorcido pelo pecado é restaurado pela graça de Deus. Cristo e a redenção restaura o relacionamento entre Deus e seus chamados. O relacionamento entre homens, mulheres, crianças, raças, nações também é restaurado. A família cristã e a comunidade cristã, a igreja, deveriam sempre ser modelos firmes de um relacionamento social adequado no meio do caos do mundo contemporâneo. A sociedade cristã é igualmente equipada a coexistir e sobreviver, fortalecida em Deus e por Ele, em um mundo hostil intelectualmente e até fisicamente contra o cristianismo. Nessas situações, a sociedade cristã não joga a toalha, não desiste e se amolda aos valores e percepções anticristãs. Ela procura influenciar em vez de ser influenciada. E Deus, em sua graça comum, concede momentos de vitórias onde tais valores podem permear segmentos, bolsões ou às vezes uma grande parte da sociedade. A história registra que por vezes ele tem concedido tais tempos de refrigério. E então, devido ao adiantado aqui da hora, nós vamos pular aqui os últimos, né? Governo, não vamos falar de governo, ciências políticas, mas a Bíblia tem muito a falar sobre isso, economia e cultura e arte e, finalmente, tecnologia. Mas eu queria à guisa de conclusão aqui, indicar que o propósito nosso é de que nós nos convençamos que as Escrituras são pertinentes ao todo da nossa vida. E isso tem uma consequência dupla. Se as Escrituras são pertinentes ao todo da vida, isso torna legítima as múltiplas esferas de conhecimento ao cristão. Isso torna legítima a instituição de ensino. Isso torna legítima a universidade. Isso torna legítima a qualquer pessoa a aquisição de conhecimentos em qualquer área. E com a visão de que isso é para a glória de Deus. Desenvolve o nosso pensar como cristãos, objetivando a verdadeira transformação de nossa mente, em vez de conformação com o pensamento corrente do mundo, fazendo-nos ávidos inquiridores e pesquisadores da palavra de Deus e do universo, para ver como correlacioná-los em cada segmento do conhecimento humano. Ora, eu sei que essa abordagem, ela não se constitui a abordagem majoritária daquilo que acontece nas instituições de ensino, nem aquela que é acatada ou aceita pela sociedade. Mas isso tem tudo a ver com o testemunho cristão. E como é que nós carregamos esse testemunho cristão nas diversas áreas do saber. E eu queria, então, concluir com essa provocação aqui: existe esperança? Como é que a gente aplica essas questões que foram aqui direcionadas de uma forma mais à visão acadêmica que o cristão tem das diferentes áreas do saber? Como é que nós aplicamos isso à nossa vida? E é apenas uma espécie de brincadeira também com vocês, num texto que questiona se existe esperança. Um texto que às vezes dá até
medo de ler, mas eu vou ler aqui para vocês e depois a gente faz uma última consideração. O texto diz assim: eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda é uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus do futuro. Desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É uma bobagem presumir que há esperança. E tudo isso vai ser realidade, a não ser que nós escolhamos reverter isso. Há esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários de meu divórcio. Especialistas me dizem que esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante do que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo. E me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida. Há esperança. Obrigado pela atenção de vocês. Referendar a sua tese sobre a matemática e Deus, tem uma célebre frase de Galileu que diz, né, que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E uma passagem de Dante que diz que a natureza é a arte de Deus. Então, pensamentos muito bons para começar um ano, né? Logo na primeira aula para os alunos. É isso. Pergunta, professor Robertinho. Só gostaria de fazer uma colocação e lembrar que a bioquímica nos aproxima cada vez mais de Deus. Eu acho que isso é importante a gente levar em consideração. A cada estudo novo que tem, os sistemas estudados, o rearranjo, né, não é aleatório, há uma sequência lógica e a bioquímica tem nos aproximado cada vez mais de Deus. Exato. Como tem constatado também diversos profissionais da ciência que nem cristãos são, mas que pelo advento da microbiologia, que não existia há décadas atrás, tem verificado essa complexidade irredutível, né, que mostra um design inteligente, ou um projeto inteligente por trás da criação, por trás daquilo que é estudado, né, já que muitos que não são cristãos rejeitam o termo criação, mas eles também, pelo menos, têm a honestidade de indicar que as respostas que têm sido dadas até o momento, ou pelo menos que o pensamento monolítico que tem sido exposto até o momento,
ele é inadequado para dar as explicações que se pedem ou que se clama dentro da esfera acadêmica. Eu também gostaria de complementar essa sua fala. O senhor já começou o discurso que eu ia dar, é que nós da área da saúde só não percebe quem não quer, que exatamente esse exemplo da microbiologia. Uma coisa que nós não tínhamos a capacidade de ver, e Deus nos deu o direito, e cada vez nos dá o direito cada vez maior de entender o que é a vida, o que é a saúde, para facilitar e nos dar cada vez mais qualidade de vida e longevidade. Exato. E é interessante também nós termos a percepção de que muitas vezes aquilo que é colocado como conflito entre as escrituras e ciência, às vezes é um conflito entre uma interpretação forçada ou uma ilação extraída da palavra de Deus, mas que verdadeiramente quando a boa hermenêutica ela é exercitada e quando a ciência ela é abordada com esse espírito de descobrir o que ali está, então aí chegamos a essa constatação, né? 6:10, é isso? Tá, 6. Doutor, especialmente os gregos, né, perceberam que se nós fizermos um exercício lógico, no sentido de existe alguma coisa final, um argumento final, que ele deve ser demonstrado por ele mesmo, autodemonstrado, do qual nós teríamos todas as implicações de ciência e de tudo mais, desses, por exemplo, das matérias que o senhor pontuou aqui, né? Qual seria exatamente a relação desse princípio autodemonstrado, aquilo que é autodemonstrado não precisa ser demonstrado, é demonstrável por si mesmo, com a fé e o segundo ponto sobre ciência que o senhor falou? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se eu fui se claro entendi também. muito bem a pergunta, mas há um aspecto e todo bom acadêmico deveria admitir que existem coisas que não são conhecidas ou sabidas, né? E a própria área a própria existência de pesquisas demonstra isso. Há um aspecto da incompreensibilidade de Deus que sempre estará presente. E há um perigo de absolutização da lógica humana, achando que todas as coisas são dedutíveis ou construídas através da lógica. Dito isso, nós temos que dizer que Deus é incompreensível, mas ele não é ilógico. Ele é lógico. Às vezes as pessoas dizem, não, Deus contraria a lógica, Deus é contrário. Não, a nossa percepção do que é lógico, às vezes, está equivocada, né? Deus não se contradiz a si mesmo. Deus é coerentemente com todo o seu ser, com todos os seus atributos. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, por exemplo. Então, o que é verdadeiro, o que é falso é falso. Mas ele é incompreensível. Então, aí entra nessa área a questão da fé. A questão da fé entra na crença de coisas que Deus nos diz que são assim e que nós não temos como constatar pela parte de descobertas, pela lógica nossa que é finita e pode ser imperfeita e pode ser questionada, mas em momento nenhum as coisas encobertas de Deus elas serão ilógicas, elas são lógicas. A nossa lógica é que tem que ser revisada de vez em quando. Já agradecemos aqui o presbítero Solano pela palestra, doutor Marco Túlio pela devocional, doutor Davi por estar conosco, sempre apoiando esse trabalho. Cláudio, olha para nós. Santo Deus, tudo provém das tuas mãos e nós com alegria queremos reconhecer tantas coisas boas, tantos desafios que o Senhor trouxe ao nosso coração e ao mesmo tempo nos ajudando nesta caminhada para que como professores, mas sobretudo
professores cristãos que querem te servir e te amar, possamos ser bênção e ao mesmo tempo abençoados como fomos hoje. Obrigado por essa iniciativa, abençoa cada um de nós, guarda-nos, guarda esta instituição, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.